Gente, o governo federal divulgou hoje o projeto de lei orçamentária de 2023, em que mantém a desoneração dos impostos sobre combustíveis e não prevê o reajuste da tabela do imposto de renda. Sobre o Auxílio Brasil, o governo manteve a previsão de um pagamento médio de R$ 405 por beneficiário, mas enfatiza que reconhece a relevância da referida política pública e a importância da continuidade daquele incremento para as famílias atendidas pelo programa. O governo destacou no documento que a meta de atendimento é de mais de 21 milhões de famílias e o programa terá um orçamento anual de mais de 105 bilhões de reais. O governo federal também inclui aumento na proposta de salário mínimo apresentado nessa LDO. A previsão para o salário mínimo de 2023 passou para R$ 1.302. Quem trouxe esses números para a gente dentro do CNN 360 foi Renata Agostini e é exatamente com ela que eu converso aqui agora. A gente sabe que deve ter sido uma disputa dura entre Palácio do Planalto e Ministério da Economia para chegar nisso aqui, né, Renata? Márcio, sim, foi um debate dentro do governo, mas já tinha as bases do que seria e esse caminho, que é o que a gente viu a confirmação já há alguns dias. Qual foi a conclusão? Apesar do presidente ter prometido, sim, a manutenção do auxílio em R$ 600, apesar dele ter dito que, olha, já conversei lá com o Paulo Guedes, a gente vai fazer essa revisão na tabela do imposto de renda, que é, na prática, incluir mais gente que está isento de pagar, seria aumentar a faixa de isenção, mirando ali os tais 5 salários mínimos que ele promete desde a eleição passada. Apesar dele ter falado tudo isso, fez-se as contas e viu, bem, não tem espaço, não tem como acomodar tudo isso. Você tem ali a questão do teto de gastos, que é uma realidade, e diante disso a gente não tem como encaixar tudo. Algumas coisas foram encaixadas, você bem falou agora. O governo está mantendo o seu compromisso de isentar de impostos federais que incidem sobre os combustíveis, então isso ele vai manter isso para 2023. O governo está prevendo sim reajuste para os servidores, mas outras coisas não dão. E o que ficou acordado? Que na impossibilidade de se acomodar no orçamento essas despesas, essas promessas de campanha, haveria esse compromisso público, inclusive uma mensagem do presidente, a mensagem presidencial que acompanha a proposta de orçamento contemplaria esse entendimento de que são medidas importantes. Quando a gente viu, logo de cara ali no resumo feito pelo Ministério da Economia sobre o que consta no orçamento, a gente viu de cara no imposto de renda também, Márcio, além do Auxílio Brasil, esse reconhecimento. Olha, está aqui, a gente entende que é necessário, apesar de não estar nessa peça orçamentária. Na prática, no papel, não está lá. O governo está dizendo que, uma vez eleito, vai sentar com o Congresso e vai negociar. É isso. Vamos ver, a Renata falou também do resumo feito pelo governo nesse texto. Vamos ver exatamente na tela agora. E para você acompanhar comigo em casa, com a análise do nosso especialista CNN, temos aqui também Raquel Landim. Auxílio Brasil em R$ 405 previsto no orçamento para 2023. Quem sabe uma possibilidade de se chegar a 600. Impostos federais permanecem zerados. Um reajuste do funcionalismo, 11,6 bi para os funcionários do Executivo, 13,4 bi no geral. E emendas do relator, o orçamento secreto continua em 19 bilhões e 400 milhões de reais. Fundamental a sua análise, Raquel Landim, em cima desses números aí. De novo, a gente sabe que já havia um acerto, mas o governo queria pelo menos ter esse Auxílio Brasil em R$ 600 para poder falar, vamos ter com certeza esse Auxílio Brasil em R$ 600, não apenas até dezembro, caro eleitor, mas também em 2023. Não cabia, Márcio, é o que a Renata acabou de trazer. Só de você aumentar esse auxílio de 400 para 600 reais, nós estamos falando num gasto a mais de 50 bilhões a 60 bilhões de reais. De novo, não é que não tenha dinheiro, mas não cabia nas regras fiscais, principalmente o teto de gastos. Esse orçamento está cheio de problemas, né? Além de arrumar dinheiro para esse auxílio extra, que é uma demanda da sociedade, e reformular esse auxílio, acho que isso é importantíssimo, né, professor? Ele está cheio de problemas. Na minha avaliação, é um equívoco você desonerar combustíveis. Eu já achava antes, ainda mais com a perspectiva de recessão global e queda de preço de commodities. Esse reajuste de servidor de 5%
vai estar muito aquém do que o funcionalismo está esperando. Então, isso também é uma questão que o novo governo vai ter que lidar. Enfim, tem uma série de problemas ali que o próximo governo, ou ele chega, e eu estava conversando mais cedo com o Marcos Mendes, que é um grande especialista em contas públicas, e ele estava me colocando exatamente isso, que ou ele chega já com uma reforma tributária para poder fazer esse rearranjo, ou vai ser muito complicado. Olha, e sem falar de um último ponto, a gente criticou muito a bola de neve dos precatórios e o governo rebateu. O próprio governo está prevendo ali que em 2023 nós vamos fechar o ano com mais de 50 bilhões de precatórios a pagar. Ou seja, 2023, que se arma, professora Ode, nosso especialista CNN em economia, é bastante preocupante. Seja para qual governante, para qual candidato vença essas eleições. Eu tenho falado um pouco sobre isso, né? E o mercado como um todo já tem analisado com essa expectativa de incerteza para 2023. Né? Nós estamos tendo resultados fiscais melhores esse ano, por uma série de fatores. Né? A própria inflação ajudou um pouco isso no crescimento das receitas. Se tem um conjunto de despesas que diminuíram em relação ao ano passado, né? que foi um gasto muito grande com pandemia, mas o fato é que para o próximo ano vai ter que ter toda uma rediscussão, seja lá quem ganhar as eleições, e aí volta esse tema de discussão sobre reforma tributária, mas principalmente sobre um orçamento que caiba nele mesmo. Tem um patamar de despesas, os candidatos diferentes, né? Os dois principais que estão disputando as eleições prometeram os R$600 no próximo ano. Isso exatamente essa conta de 50 bilhões que todos sabem que não cabe dentro do teto de gastos, mas tem uma discussão paralela também entre os diferentes candidatos de substituir o teto de gastos. Há propostas de controle da dívida pública, voltar à ideia de superávit primário. O fato é que a trajetória da despesa pública no próximo ano não cabe hoje no conjunto das receitas. E vai ter que ter uma discussão do Congresso, do Executivo, no próximo ano sobre isso. E a gente traz... Desculpa, Não, e o mais interessante é que essa discussão vai ser para novembro, né? Vamos supor que a eleição no segundo turno, se o presidente Jair Bolsonaro ganhar, tudo isso que a gente viu aí, a gente exibiu na tela, vai mudar. O auxílio não vai ser o mesmo, os impostos federais provavelmente não vão ser os mesmos, o recurso para o funcionalismo não será o mesmo. E qual que era o quarto item? Desculpa, que eu não me lembro. Imposto de renda. Correção do imposto de renda. Exatamente, tudo vai mudar. E se a oposição ganhar, vai mudar drasticamente. E aí a gente vai ver um início de um processo de negociação de política com o orçamento, com o Congresso sobre o orçamento, já a partir de novembro, que, a depender do que sair aí, vai ser muito complicado, porque você imagina uma situação, vamos imaginar uma situação que o Lula ganhe. Um governo que começaria em tese em novembro, para negociar com o Arthur Lira, a aprovação desse orçamento, que vai ser um orçamento distinto do que o Bolsonaro ganhou. E aí tem um monte de questão intrincada, que vai desaguar no 1º de fevereiro de 2023, que é a eleição da mesa, a eleição da Câmara e a eleição para presidente do Senado, o Arthur Lira fazendo campanha para o Bolsonaro. Então, a partir de novembro, a gente já vai estar, independentemente, eu estou traçando um cenário para Lula aqui, mas um cenário com o Bolsonaro também, porque você já vai ter um novo Congresso eleito, você já vai ter, independente, ainda que o Lula perca, uma oposição um pouco mais bem organizada dentro do Congresso Nacional. E aí o presidente Jair Bolsonaro vai sentar para negociar com o Congresso atual, mas já de olho no Congresso que foi eleito. Então você tem um monte de situação política aí envolvida que agrava o quadro, o que me faz desacreditar nisso. Eu não acredito em nada desse orçamento que está aí. Muito importante o Caio lembrar isso, porque é o seguinte... Se nada disso aí mudar, o próximo presidente assume no dia 1º de janeiro com o Auxílio Brasil, o seu principal programa social, seja ele Lula ou Bolsonaro, já reduzido de R$600 para R$400. Isso é um negócio politicamente impossível. Então, se Lula vencer, o que nós vamos ter? Provavelmente um deputado do PT propondo uma PEC para aumentar emergencialmente esse auxílio a partir de janeiro. E quando você conversa dentro do Tesouro Nacional, o que eles dizem nos bastidores é o seguinte: olha, nós já temos um plano para passar esse auxílio de R$400 para R$600, mas nós não vamos fazer isso agora a despeito do desgaste eleitoral, porque se a gente perder, já fica tudo pronto para o PT. O PT a gente já trouxe essa apuração aqui na CNN. O PT já fala numa PEC para criar um extra-teto para começar o ano.
Essa é uma questão. E essa PEC seria, e varia uma discussão, tem uma discussão dentro do PT, se essa PEC seria para criar um extrateto de algo entre 80 bi, e tem gente, acho que Nelson Barbosa defende até 250 bilhões. Uau. Essa é uma questão. Daí tem uma outra questão que é a âncora fiscal. Qual que é a âncora fiscal que o PT defende? Daí tem 3 alternativas, você citou 2, né? Criar uma regra de gasto, voltar ao regime de metas de superávit pré-regra do teto. E tem a terceira questão, que é a favorita dentro do PT, mas que o mercado não gosta, que é você criar quase que um orçamento paralelo, né, professor? Eu acho que é um modelo semelhante ao PAC, que tudo que for investimento em infraestrutura e social, você entra nessa rubrica e não segue as regras fiscais. Por quê? Porque a grande prioridade do Lula e do Partido dos Trabalhadores é encontrar dinheiro para programas sociais e infraestrutura logo de cara. É fome, 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 resolver a questão da fome, amenizar a questão da fome. Então você já tem ali essas ideias sendo debatidas, mas novembro e dezembro, preparem-se para esse debate ser o grande debate da política brasileira no pós-eleição. E eu acho que vale lembrar, né, Caio, a gente relembrar por que o teto de gastos foi criado. O teto de gastos foi criado porque o país vinha com déficit primário há muito tempo, desde 2014, taxas de juros estavam saindo fora de controle, e aí com o teto de gastos se disse o seguinte, olha, o país vai ter um tempo para se adequar a isso, né, com um regime de controle de crescimento do gasto público. Então a única coisa que nós sabemos hoje, e de novo, independente de quem ganhar as eleições, é que o patamar de despesas que está projetado para o próximo ano não cabe mais nesse teto de gasto. Não é simplesmente tirar o teto de gasto e criar uma nova PEC extraordinária de novo, porque, na minha opinião, o mercado não vai aceitar isso. Vai pressionar com pressão sobre taxa de juros, dólar sendo pressionado, e nenhum governo quer começar desse jeito. Então, essas coisas vão ter que caminhar junto. Simplesmente propor a continuidade de aumento de gastos, sem botar uma engenharia nova do ponto de vista fiscal, que dê um mínimo de estabilidade para o país, não vai funcionar. Vai ser um tiro do pé do próximo governo, independente de quem ganhar. Tem que ter um limite para esse gasto. Não dá para você dizer que você vai colocar tudo que é social e infraestrutura. Isso aí cabe qualquer coisa. O próprio Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, né, tucano, historicamente ligado ao PSDB, ele está com uma proposta que enviou aos candidatos menos a Bolsonaro, porque ele não considera Bolsonaro do campo democrático, de você fazer uma espécie de um extrateto, mas na proposta está muito bem delimitado que esse extrateto seria para despesa social específica de um programa de distribuição de renda muito bem resolvido e para reaparelhar o IBAMA, fazer um investimento ambiental. Se você não circunscrever esses gastos muito bem, aí a gente perde completamente a credibilidade. E lembrando que a exceção do ponto de vista orçamentário e fiscal no Brasil, o grande problema é que é muito difícil ela ser exceção. Você abre uma exceção e quando você vê, você está colocando várias outras despesas dentro do orçamento que não cabem na receita. A verdade é que nesse momento a gente está discutindo as diferentes variáveis possíveis, e são muitas, para o ano que vem, para a nossa economia, e nenhuma delas boa. Mas neste momento, talvez a preocupação mais, e pode parecer simplista, mas R$ 405 escrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento para o ano que vem, do Auxílio Brasil, e isso vai ser usado muito nos debates e sabatinas, entrevistas durante a campanha pelo lado petista contra o presidente Bolsonaro, né, Alexandre? Márcio, você tocou num ponto importantíssimo, que é como é que você transfere votos a partir dos programas de distribuição de renda. Historicamente, o PT, ele se apropriou muito bem politicamente, desde 2006, quando foi turbinado o Bolsa Família, para transferência de votos. Mas a partir de um certo momento, você viu no Brasil que todos os campos ideológicos da política assimilaram os programas de distribuição de renda mínima, como parte integrante das suas proposta, tanto que você tem tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, os dois prometendo R$ 600 de auxílio. Ou seja, antigamente você tinha o PT dizendo, vote no PT que você terá o Bolsa Família, e se entrar um outro candidato de oposição, você pode perder o seu benefício. Hoje é muito difícil, e é por isso que o presidente Bolsonaro está tendo uma certa dificuldade de capitalizar politicamente o auxílio, porque hoje é difícil você falar, se não votar em mim, você vai perder o auxílio. Porque todos os candidatos, e principalmente os dois principais, Lula e Bolsonaro, os dois estão compromissados com as políticas de transferência de renda, e o eleitor sabe que, independente de qual que ele vote, Lula ou Bolsonaro, ele vai continuar contando com o auxílio Bolsa Família, o nome que tenha, mas com a inclusão de algum programa de renda mínima.